Então é isso, é o discurso melancólico da Lambotta. Eu não tomei cuidado de mandar para vocês porque eu achei muito fácil na internet, no Google, então acho que vocês vão achar também. Só coloquei o nome dela, o nome do texto, achei. E eu acho que essa referência com a qual nós devemos ficar de maneira mais presente, né? E conforme forem aparecendo as referências complementares, eu vou fazê-las a vocês, mas isso não quer dizer que vocês são obrigados, tenham que ler todas, porque se vocês forem ler todas as referências que forem sendo necessárias, vocês não vão conseguir dar conta do curso, né? Então é importante que vocês privilegiem uma leitura. Então, vão haver referências outras, mas é importante, eu quero que vocês tenham essa noção, que eu acho que é importante para uma disciplina, de lidar com uma obra, né? Lidar com uma obra, perceber o elemento intrínseco à obra. No Freud, isso oscila mais, porque o Freud escreveu livros pequenos, né? Não dá para ter uma noção de obra e de argumento, né? Nos textos dele, e ao mesmo tempo conseguir oscilar entre um número maior de obras durante o curso, né? Mas não está nos meus planos, nesse curso agora, fazer a leitura de uma obra do Freud, mas as obras que são necessárias para esse curso, eu vou fazendo referências porque nós abordamos boa parte delas em cursos anteriores. E aí vocês podem buscar esses trabalhos e ler se vocês quiserem aprofundar, tá? Então, acho que, em termos de bibliografia, isso mais ou menos resolve o nosso problema. Então, eu não vou, como eu estava dizendo, Marcela, eu não vou trabalhar com um número grande de artigos, né? Que vocês precisem ter uma pasta organizada de artigos sobre isso, né? Eu prefiro trabalhar com obras que são mais vultosas, tá? E aí a gente pode voltar para a conversa da aula passada, né? Na justificativa do curso, né, sobre investigar a melancolia hoje, né? Nós vimos que os primeiros capítulos da Lambotta, ela faz uma pequena revisão histórica, por assim dizer, da melancolia. Então a gente vai poder discutir um pouco sobre a história da melancolia, por assim dizer, hoje de novo, né, em mais alguns encontros. Mas a grande questão, e isso não tem uma bibliografia que eu possa sugerir a vocês, né, é como nós vamos ler esse texto, né? Buscando o que nós vamos buscar nesse texto, o que nós vamos procurar nesse texto, né? Isso é alguma coisa que só pode ser feita aqui em conjunto, né? Nos debates, nas conversas. E aí o que nós estamos buscando o Henrique, tudo bom, Henrique? Se circunscreve com uma questão, né? Que é uma questão ligada ao nosso tempo, né? Que é um tempo que eu reputo especialmente melancólico. Todos os tempos são melancólicos, mas nosso tempo é um tempo especialmente melancólico. E, ao mesmo tempo, olhar para a melancolia nos coloca na direção de tentar interpretar os nossos impasses, né? Por que se os nossos tempos são especialmente melancólicos, tem uma tautologia nisso, né? Se os nossos tempos são especialmente melancólicos, nós temos que olhar para a melancolia para entender o nosso tempo, né? Então, a melancolia, eu acho que ela está na história da humanidade, pelo menos na história do Ocidente como um todo, mas há momentos em que ela se torna, digamos assim, em que ela se impõe, né? Há momentos em que investigar a melancolia se torna imperioso, né? Talvez esse seja um desses momentos em que investigar a melancolia seja alguma coisa imperiosa, né?
Isso não quer dizer que em momentos em que investigar a melancolia é imperioso, as pessoas se interessem pela melancolia, né? Eu acho que, de maneira geral, a melancolia ela é um interesse constante, ela é uma presença constante, mas ela também é alguma coisa incômoda, né? E a própria investigação da melancolia nos coloca na direção de entender isso, né? E quando nós estamos nos sentindo profundamente melancólicos, tudo que nós não queremos, tudo que nós queremos é não sentir essa melancolia, né? Então, períodos especialmente melancólicos são períodos em que soluções que resistem à melancolia, a pensar a melancolia, se tornam cada vez mais atraentes, né? Então, poderia dizer que há uma pequena dialética nisso, né? Momentos muito melancólicos tornam o estudo da melancolia imperioso, principalmente porque momentos muito melancólicos fazem com que a recusa da melancolia nos coloque em saídas que, porque evitam olhar para a melancolia, demandam um nível de atividade muito grande, né? Um nível de ilusão muito grande, ou uma conjugação entre ilusão e atividade muito grande. Então, fico pensando, é claro que tem momentos terríveis, né, na história da humanidade, mas fico pensando, por exemplo, na República de Weimar, que é a república alemã que precede o advento do fascismo, do Partido Nazista como ganhando eleições, né? O Partido Nazista ele ganha eleições e vai decretando aos poucos, né, o fim da República de Weimar, né? É um período em que profundamente melancólico, né? Em que existem muitas iniciativas de tentar pensar a melancolia, de pensar a impotência, de pensar a incapacidade, ao mesmo tempo em que é um período em que as pessoas não querem pensar isso, né? Elas não querem entrar em contato com a lama na qual elas estão inseridas, né? O que elas querem? Elas querem uma resposta rápida, elas querem crescimento, elas querem riqueza, elas querem um propósito, percebe? E esse é um ponto importante do nosso argumento no semestre passado e nesse semestre de novo, né? De que talvez o maior risco da melancolia seja não querer vivenciá-la, percebe? Porque não querer vivenciá-la implica em silenciá-la. E para silenciar a melancolia, primeiro, é relativamente impossível, e quando possível, é possível a partir de um nível de atividade tão grande e da adesão de pessoas por uma atividade que é tomada como o sentido da vida delas de uma maneira tão coesa que os estragos são gigantescos, né? Ou seja, o que a melancolia quer é alguma coisa que permita que ela não seja sentida. Momentos melancólicos querem alguma coisa que permita que a melancolia não seja sentida. E para não sentir a melancolia, é preciso que haja, digamos assim, a conversão entusiasmada, né, com relação a uma verdade, a um ponto de verdade que demande atividade, né? Então, por exemplo, né, pensando em outros termos, né, uma coisa que se assistiu na história do século XX, né, que são bombardeios, né? Bombardeios destroem a cidade, né? E aí está tudo por ser feito, né? E está tudo destruído. Essa destruição é uma destruição profundamente melancólica, né? Você olha para a sua cidade, olha para os seus amigos, não tem mais ninguém lá, e os prédios que você gostava também não estão lá, né?
O que nós vamos fazer a partir do momento em que nós temos a nossa cidade destruída, né? Nós vamos reconstruir nossa cidade, percebe? Reconstruir a nossa cidade aplaca a nossa melancolia, né? Percebem? Reconstruir alguma coisa, que é alguma coisa que todos nós consideramos necessário, e que nós vamos fazer juntos, acreditando juntos numa mesma coisa, é alguma coisa que aplaca o nosso nível de melancolia. Percebe? Nós não vamos pensar muito no que nós perdemos, nós não vamos pensar muito na nossa incapacidade, nós não vamos pensar nem mesmo na nossa culpa de não ter morrido, né? E também tem isso, grandes desgraças trazem isso, né? A gente se sente culpado por não ter morrido e outra pessoa ter morrido no nosso lugar. A gente não queria morrer, mas uma vez que nós não morremos, nós nos sentimos culpados por não termos morrido, né? Muita gente se sente assim. É alguma coisa que essa crise do Covid vai trazer consigo, né? Famílias em que algumas pessoas se sentem culpadas porque uns morreram e ela não, né? Mas a reconstrução nos coloca num nível de atividade em que nós temos uma oportunidade menor de sentirmos a nossa melancolia, né? E muito embora a reconstrução seja necessária, né, quando a reconstrução aplaca completamente o sentimento melancólico, o que acontece, né? Nós começamos a reconstruir passando por cima das pessoas, percebem? Movendo o que nós julgamos que são desnecessários, resolvendo problemas que nós julgávamos que nos incomodavam, estabelecendo uma visão da cidade que seja aberta para o futuro, em certo sentido, ignore o passado. Nós vamos, percebem, implementando um número de modificações significativas que vão se dar muito em função do nosso ânimo, do nosso entusiasmo, e ao mesmo tempo ignorando, num certo sentido, as pessoas, né, o que elas sentem, o que elas poderiam vir a sentir quando o processo de reconstrução é muito acelerado. Nós já vivenciamos isso no Rio de Janeiro há poucos anos atrás. Claro que não na gravidade, né, no primeiro exemplo, né, que é a ascensão do Partido Nazista, nós não vivenciamos uma coisa com essa gravidade ainda, né? O fim da República de Weimar, a nossa República ainda não desapareceu. Espero eu, né? Espero não estar iludido. Ao mesmo tempo, alguns anos atrás, quando nós entramos num processo de reconstrução da cidade muito grande, que não estava destruída, mas entramos num processo de reconstrução muito grande, esse processo de reconstrução, justamente porque ele demandou uma atividade muito grande e demandou a convergência e o entusiasmo muito grande, ele passou por cima de muita gente, né? Moveu pessoas, moveu comunidades. Num certo sentido, a nossa cidade, né, o Rio de Janeiro e as cidades que fazem parte, né, desse grande complexo citadino que é o Rio de Janeiro, né, que abarca Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense, né, esse complexo ele vive essa dialética de sentirmos uma certa melancolia imobilizadora, né? Não conseguimos sair do lugar, estamos muito presos nos nossos próprios destinos, nas nossas próprias mazelas, nada vale a pena. E quando alguma coisa pode ser feita, ela é sentida com entusiasmo muito grande, de tal maneira que esse entusiasmo é utilizado de maneira retórica para perseguir, desalojar pessoas, para especulação imobiliária, percebe? Para gerar as alterações que nós apaticamente tanto desejávamos, mas não conseguimos nos mover naquela direção, né? E curiosamente, esses períodos de muita atividade nos colocam de novo numa melancolia profundamente apática, que é de termos percebido o nosso destino como sempre igual, né?
A nossa, não aconteceu nada diferente. O que aconteceu foi que nós nos entusiasmamos com uma modificação, ela gerou uma série de coisas, mas no fim das contas, só um grupo de pessoas roubou muito, ganhou muito dinheiro, as modificações não foram aproveitadas pela cidade, e agora nós estamos novamente enterrados na lama. Percebem? Como que essa dialética se dá? Então, uma maneira de lidar com essas sucessões melancólicas, me parece, não é julgarmos que nós conseguimos que nós conseguimos viver sem isso, né? Sem esse momento de entusiasmo. Dificilmente nós vamos conseguir viver sem esses momentos de entusiasmo, né? Em que nós somos parcialmente enganados em função de que começamos a crer que algo extraordinário pode ser conseguido, né? Mas talvez nós tenhamos como reduzir os impactos negativos desses momentos de profundo entusiasmo, né? Os momentos de profunda superstição, digamos assim, né? E me parece que o estudo da melancolia tem a ver com isso, né? O estudo da melancolia ele traz consigo, me parece, esse melhoramento político, digamos assim. Porque, no fim das contas, esses extremos da melancolia, a melancolia que não quer sentir a si própria, e por isso embarca num processo de profunda atividade. E a melancolia que não consegue parar de sentir a si própria, e nesse sentido fica numa grande apatia, né? São dois momentos da dominação política, né? Da dominação política no sentido mais estrito possível, né? Nós somos... E aí, eu posso falar disso do mundo inteiro, né? O mundo inteiro é dominado politicamente segundo essas dinâmicas, né? Mas nós, enquanto países sul-americanos, né? Repúblicas sul-americanas, nós estamos especialmente à mercê dessa dinâmica, percebem? Então, eu poderia dizer, num diagnóstico que me interessa, né? De que nós somos um grupamento coletivo especialmente reticente a lidar com a sua própria melancolia, né? Especialmente um grupamento humano, um grupamento cultural, especialmente reticente a compreender e trabalhar a sua própria melancolia. Porque ou a nossa melancolia é uma melancolia apática, em que nada é possível, e nós ficamos esperando Dom Sebastião, com saudade do império que não... Alguns com saudade do império do que não foi, outros com saudade do Brasil, país do futuro, que nunca foi, outros com saudade do Brasil, sei lá, revolução comunista, que nunca aconteceu, né? Ou somos especialmente convencidos, no momento em que uma oportunidade aparece, de que esse é o nosso momento, e por isso nós precisamos deixar de sentir a nossa melancolia, a nossa tristeza, as nossas incapacidades, as nossas frustrações, em função de aderirmos todos a um processo único, né? O que parece ser especialmente gravoso. Então, percebem? Se isso é alguma coisa que acontece com todo mundo, me parece que nós estamos especialmente à mercê dessa oscilação, né? Dessa vida pública, se fosse criar uma metáfora psiquiátrica, né, meio maníaco-depressiva, né? O que significa que nós temos um trabalho a fazer enquanto vida política, né? Nós temos que ser capazes de elaborarmos a nossa melancolia a ponto de não sermos apáticos diante dela e, ao mesmo tempo, elaborarmos de uma maneira a não nos entusiasmarmos significativamente com soluções únicas, né? Com ilusões que demandam de nós um grau de atividade muito intensa, né? Percebem? Então, nesse sentido, o estudo da melancolia me parece, nesse sentido, justificando, né, o porquê desse curso, e esse é o momento em que eu acho que
Isso é extremamente importante, né? Ele é relevante, né? Então, eu acho que nós estamos num momento de inflexão, né? Historicamente falando. Acho que nós estamos num momento em que nós ou vamos nos converter numa atividade identificada de maneira histriônica, ativa, de maneira acelerada, e aí vamos produzir, não vamos sentir a nossa melancolia, e vamos produzir uma destruição descomunal, né? Eu acho que maior do que nós já produzimos até agora, né? Então, e isso pode ir em direções mais variadas, mas eu acho que qualquer um eu acho que nós estamos num momento profundamente disponível a nos identificarmos com uma personalidade que nos coloque numa atividade em que nós não precisemos sentir nossa melancolia, e isso vai ser muito atraente para nós, né? Com estratégias diferentes. Nós estamos, acho que, num momento muito disponíveis a isso. E também estamos num momento em que de apatia, né? Percebe? Nós também estamos num momento em que nós percebemos que não há soluções, nada é possível, não vamos conseguir, é sempre mais o mesmo, né? Então, nesse sentido, eu acho que esse curso se justifica muito por isso, porque, no fim das contas, tanto uma coisa quanto a outra são efeitos da falta de elaboração, me parece, dos nossos sentimentos, né? Nossos sentimentos coletivos, principalmente, né? Percebe? Menos dos nossos sentimentos individuais. Claro que você tem um rebatimento individual muito forte, né? Sou menos eu, menos vocês, né? Mas mais nós enquanto conjunto, né? Por exemplo, uma das nossas dificuldades de termos debates públicos hoje, né, se deve ao fato de que ou é insuportável sentir, porque qualquer tipo de elemento de insegurança gera, qualquer tipo de hesitação gera uma melancolia insuportável, né? Ou incapacidade de sair da própria melancolia, percebe? Tanto no estado quanto no outro, a conversa é impossível, né? O debate é impossível, a convergência é impossível, o pensamento é impossível, né? Então, nesse sentido, é preciso preparar, e a elaboração da melancolia me parece que tem a ver com isso, do ponto de vista coletivo, né? E é o nosso papel, né, enquanto pessoas que pensam a coletividade, fazer esse esforço, né? Prepararmos, né, os meios para que a melancolia possa ser utilizada, se não a nosso favor, pelo menos de maneira não tão negativa, né? Tá? Nesse sentido, o argumento desse curso traz consigo uma espécie de captura, né? Uma espécie de sequestro, que é um sequestro que eu julgo que é verdadeiro, de que não há uma alternativa à melancolia, percebe? Há tipos diferentes de melancolia, né? Mas não parece haver uma alternativa à melancolia. O Mário, eu tenho umas maçãzinhas, que gracinha. Esse é novo para mim. Ele tem uma fotinha de uma sala de aula cheia de frutinhas e umas coisinhas. Boa noite, são colegas de turma. Que ótimo. Eu adorei os nossos colegas, Mário. Voltando ao assunto, né? Há uma captura, né? Eu acho que esse curso oferece uma captura, né? Um sequestro. E esse sequestro é de que não há uma alternativa à melancolia, né?
A melancolia ou ela nos faz cometer monstruosidades, né? Para não querermos lidar com o que estamos sentindo, ou a melancolia nos faz atávicos diante do mundo, diante da monstruosidade, né? Percebe? Não há uma escapatória. A escapatória na melancolia é lidar com ela, né? É lidar com ela. E aí esse é o elemento do sequestro, né? Que eu acho que a melancolia não é uma opção. A melancolia ela é uma condenação, existe um determinismo. As nossas sociedades são sociedades que nos induzem à melancolia, e a melancolia está aí, né? E nós somos manipulados por ela, utilizando-a, né? E nos manipulamos para não senti-la, né? Mas desse quadro, desse sequestro, me parece que tem um elemento positivo, né? Acho que esse sequestro que eu realizo com relação a vocês, nesses cursos, me parece que permite uma certa síndrome de Estocolmo, digamos assim. E que síndrome de Estocolmo é essa? De que a melancolia, ela não é de todo ruim, né? Ela não é de todo ruim, na verdade, muito pelo contrário. Há muito de positivo na melancolia, né? Há muito de positivo na melancolia. O que significa isso? Significa que a melancolia ela tem um âmbito mediano, né? Do qual ela nos permite um certo distanciamento pontual com relação à realidade, né? E esse distanciamento parcial com relação à realidade, quando elaborado, quando compreendido, né, nos permite enxergar as coisas e descrever as coisas, percebe? Percebê-las e compará-las, né? Então, nesse sentido, eu não quero dizer que o espírito científico seja necessariamente um espírito melancólico, né? Mas o espírito científico, quando desprovido da sua melancolia, me parece que ele se torna mais negativo socialmente do que qualquer outra coisa, né? O espírito científico deslocado da sua melancolia, ele se torna, digamos, autoconvencido dos seus próprios delírios, né? O delírio de progresso, o delírio da descoberta pela descoberta, ou do crescimento pelo crescimento, uma certa onipotência, né? Mas existe um elemento que o espírito científico compartilha com a melancolia e que, quando o espírito científico ele consegue se manter ligado à melancolia, ele tem os seus excetos relativamente corrigidos, né? Que é o fato de permitir um deslocamento, né? A melancolia ela nos coloca... digamos que a melancolia, do ponto de vista social, é uma espécie de previsibilidade anômala, né? Não digo nem enquanto outsiders, né, falando sociologicamente, mas ela é uma previsibilidade anômala. O que significa isso? A melancolia, enquanto um afeto social, ela nos dá a oportunidade de nos observarmos e nos observarmos no meio das coisas. E observarmos coisas. Não simplesmente participarmos delas, mas nos vermos participando delas e, ao mesmo tempo, percebemos a participação, né? Não do ponto de vista epistemológico, muito embora a melancolia possa ser desenvolvida epistemologicamente, mas não do ponto de vista epistemológico, mas do ponto de vista sentimental, do ponto de vista dos afetos envolvidos, né? Então, a melancolia ela nos dá a oportunidade, né, de, quando seguimos uma verdade, nos vermos seguindo essa verdade e termos a possibilidade de hesitar diante dela, percebe? Ao mesmo tempo, a melancolia, diante da nossa apatia, se a melancolia ela é elaborada,
nós desenvolvemos mecanismos para sair da apatia, né? Porque, no fim das contas, eles têm razões para a apatia, cada vez mais numerosos para a apatia. Mas, ao mesmo tempo, é possível perceber a apatia como uma captura, como uma armadilha, né? E a elaboração da melancolia nos permite desenvolver mecanismos para escapar dessa apatia imobilizadora, completamente imobilizadora, né? Então, nesse sentido, nisso que eu chamo de uma certa síndrome de Estocolmo, né? A melancolia talvez seja... Se a melancolia ela é o que nos faz aderir e também permitir as piores coisas, eu não acho que a melancolia seja o protagonista, né? A melancolia é o que nos faz aderir ao protagonismo, né? Então, se de certa maneira a melancolia é o que nos faz adeptos e cúmplices das piores coisas, né? A melancolia também é o modo pelo qual nós fomos capazes das melhores, percebem? Porque a melancolia ela é capaz de nos fazer perseguir pelo medo, né? Mas a melancolia também é capaz de nos colocar no estado de nos percebermos perseguindo porque estamos com medo. E, nesse sentido, elaborarmos nosso próprio medo, percebem? Se a melancolia é capaz de nos colocar preconceituosos, a melancolia também é capaz de nos colocar conscientes, no certo sentido, sentindo, né, os nossos próprios sentimentos preconceituosos, né? Então, nesse sentido, me parece que essa melancolia aberta, né, esse mecanismo de elaboração constante da melancolia, ele tem um aspecto bastante positivo na vida social, porque ele nos coloca, em função dos sentimentos que lhes são próprios, num certo estado de distanciamento em que as coisas aparecem para nós, percebem? Ou seja, existe um certo imiscuimento na vida em que nós não percebemos as coisas, ou não sentimos as coisas na profundidade em que elas podem ser sentidas. E quando nos tornamos melancólicos, percebemos que existe um abismo, né? E percebemos que existe mais profundidade do que nós pensávamos antes, né? Então, nesse sentido, me parece que a melancolia, ela, ao mesmo tempo em que ela é um fenômeno que nos abate e explica, no nosso caso de repúblicas sul-americanas, uma boa parte dos nossos equívocos, né? A melancolia, ela também é alguma coisa que nos permite fazer algo positivo e bom, né? Justamente porque ela, enquanto uma certa aura negativa, nos permite nos observar vivendo, percebe? Nos observar e observar os outros enquanto as coisas acontecem. Ou seja, permite um certo distanciamento em que os sentimentos não passam desapercebidos. Tá? E é nesse sentido em que eu comentei no encontro passado que a melancolia também é uma perspectiva, né? A melancolia ela é um fenômeno, é um sentimento, é um estado, mas ela também inaugura uma perspectiva. Que perspectiva é essa? A perspectiva em que há uma defasagem no modo de sentir, né? Nós percebemos o mundo andando rápido demais, se movimentando rápido demais, ou percebemos as pessoas felizes demais, percebemos as coisas ativas demais, nos fazemos incapazes de acompanhar o ritmo delas, e por isso somos capazes de percebê-las, né? Então, nesse sentido, a perspectiva também a melancolia também é uma perspectiva sobre o mundo, e uma perspectiva que traz consigo, quando exercitada, né, quando não transformada
num fenômeno inconsciente, né? Um fenômeno em que simplesmente ela nos captura, né? Ou seja, quando esse exercício da melancolia, esse trabalho da melancolia ele é feito, a melancolia abre para nós a possibilidade de perceber o mundo de uma certa forma, percebe? Ou seja, a melancolia ela é uma perspectiva sobre o mundo, dentro da qual a atividade excessiva é um modo de não senti-la, onde a falta completa de atividade é uma maneira de não conseguir escapar dela, e em que as dinâmicas medianas elaboradoras nos permitem perceber os processos acontecendo. Né? Não enquanto processos sociais que vão ser conhecidos, tão somente, mas processos e acontecimentos nos quais nós estamos inseridos. Né? Nós estamos inseridos e percebemos a nossa dinâmica neles justamente porque a tristeza não permite que nós o acompanhemos na velocidade em que eles precisariam ser acompanhados. Né? Nesse sentido, nós vamos para o texto da Lamboto. Eu dei algumas aulas sobre ele no semestre passado, eu pedi até que você desse uma olhadinha. E o texto tem isso de interessante, né? Você vê logo no título, né? Que é o discurso melancólico. Né? Ou seja, o texto ele descreve, né? A melancolia. Acho que o Mário está com o áudio aberto. Mário, se puder fechar seu áudio. Descreve um processo em que aquilo que os melancólicos dizem e aquilo que é dito sobre o que os melancólicos dizem, né? Pode ser investigado, né? Pode ser percebido como um conjunto discursivo, né? E nesse sentido, a melancolia ela pode ser estudada, né? Essa é a percepção do livro, e alguma coisa que vocês vão perceber que eu vou tensionar constantemente com relação a esse livro, né? Que a melancolia ela é um discurso, e ela é tratada como um discurso, e nesse sentido, é como se a melancolia, na perspectiva desse livro, ela fosse meio que desinvestida da realidade, né? Ou seja, não há bem uma realidade. Existem aquilo que se fala sobre as coisas, né? E aquilo que se fala sobre as coisas produz uma certa relação de poder, né? De tal maneira que isso produz um estado de coisas. Né? Então, um certo discurso melancólico e um certo discurso sobre o melancólico, ao mesmo tempo que dá a ver o melancólico, produz o melancólico. É um pouco como esse livro conduz o argumento. Né? Que traz consigo um elemento interessante, e que foi muito importante, né, nos anos 60, principalmente, a partir dos anos 60, e que teve um impacto muito forte entre nós, que tomar o discurso como análise do discurso, análise dos fluxos discursivos, como um método. Né? Ou seja, minimizarmos o aspecto, digamos assim, natural da realidade, minimizarmos, digamos assim, a possibilidade das verdades serem intrínsecas, né, de haverem dinâmicas intrinsecamente verdadeiras, né, e podemos perceber os fenômenos como produzidos, né, como inventados, né, em certo sentido. Não inventados no sentido de quem inventa uma ficção literária, mas inventados no sentido de que
eles vão numa certa direção induzidas pelos participantes, né? Talvez o autor que tenha elaborado isso de maneira mais consistente tenha sido Foucault, né? E talvez o texto em que ele faz isso com mais densidade seja Arqueologia do Saber. E na Arqueologia do Saber ele demonstra isso, né? Ele demonstra que, no fim das contas, a vida social ela é feita de regimes discursivos, e esses regimes discursivos instalam a sua verdade, de tal maneira que não existe uma realidade, né, propriamente dita, mas existe uma realidade produzida por esses discursos, né? Então, no caso dos eventos que são escolhidos pelo Foucault, ele trata da loucura, ele trata do criminoso, ele trata de uma certa moral sexual, de que nenhum desses conteúdos são conteúdos em si, por natureza, mas se devem a uma certa relação de força entre os discursos, né? E uma certa instauração da realidade, de uma certa realidade colocada pelos discursos, né? Isso teve um aspecto bastante positivo. Esse impacto dessa maneira de pensar, dessa metodologia, teve um aspecto muito positivo sobre as ciências sociais, ciências humanas, né? Evidentemente que, conjugado com outros autores, né, que levaram isso mais longe, num certo sentido, são responsáveis pelas ciências sociais como nós conhecemos hoje, né? E tem um aspecto crítico muito forte, né? De nós não tomarmos o nosso mundo como necessário, né? Tomarmos a maneira como nós vemos o mundo como produzida por uma certa relação de forças, né? E de tal maneira que, se essas relações de forças elas instalaram um mundo de uma certa forma, outras relações de força podem instalar um mundo de uma outra forma, né? Isso pode ser percebido em discursos mais amplos, menos tendenciosos. Isso pode ser percebido em discursos mais amplos e menos tendenciosos, né? Mas é percebido com uma intensidade gigantesca em discursos mais pontuais, como, por exemplo, nas dinâmicas relacionadas à dominação política estrita, né? Então, uma certa classe, com seu discurso, reproduz e diz que a outra é ou faz tal coisa, né? De tal maneira a justificar a dominação que se exerce, né? E se isso é fruto de uma dominação que se dá principalmente na ordem do discurso, né, o discurso pode inverter essa dominação. De tal maneira se produzir um contradiscurso, uma outra maneira de estabelecer a sistematicidade da verdade, né, e produzir um outro mundo em que as coisas não se deem dessa forma, se deem de outra, né? No campo da sexualidade, que é um campo que acaba chamando muita atenção, isso é fortíssimo, né? Havia, até pelo menos nos anos 80, um domínio gigantesco de uma certa biologização da sexualidade, que implicava no que hoje se chama, né, de uma heteronormatividade gigantesca, né? E ao mesmo tempo, se consegue perceber em outros regimes discursivos, né, a possibilidade de minorar ou, de certa maneira, até mesmo relativizar, né, esses enunciados heteronormativos sobre a realidade, né? Percebem? Então, isso tem uma importância gigantesca, né, para as ciências sociais contemporâneas, e nós somos partícipes desse contexto, né? Mas isso também traz consequências negativas, né? Com isso, não estou querendo dizer que a sociedade não é feita por discursos, crenças e artifícios, né?
E com isso também não estou querendo dizer que não há necessidade de contradiscursos, minorando discursos hegemônicos, e que é necessária uma batalha de poder, né, entre a maneira de descrever a realidade, né? Mas a percepção exclusiva, né, de que a realidade ela se dá por um confronto político-discursivo, né, de que as coisas são aquilo que nós dizemos sobre elas, e que as coisas são aquilo que nós dizemos sobre ela, tendo poder para dizê-lo, né, de que o mundo é aquilo que nós dizemos sobre ele, quando nós temos poder para dizê-lo, né, isso traz impactos, para não dizer que eu acho que isso pode ter um componente de falsidade, né, e um componente de falsidade que pode ter consequências desastrosas, né, mas isso também traz consigo um resultado ruim, né, um resultado ruim. Que resultado é esse? O resultado de que, no fim das contas, nós não ouvimos uns aos outros, né? Não avaliamos o que os outros dizem, não avaliamos as versões de mundo, né? Porque se fizermos e nos convencermos de alguma coisa que não seja positiva para a nossa visão de mundo, vamos estar dando munição para o inimigo, percebem? Ou seja, isso cria... Eu não estou querendo dizer que o mundo não é tendencioso. Sim, o mundo é tendencioso e os discursos usam a falsabilidade a seu favor, né? Mas se nós tomamos a realidade apenas nessa dinâmica, apenas nessa expressão, isso tem um resultado que talvez possa ser minorado por uma disponibilidade melancólica, né? Ou por uma perspectiva melancólica. E que resultado é esse? O resultado é que, no fim das contas, só nos interessa dizer e veicular verdades que nos sejam politicamente relevantes, percebe? Ou que sejam politicamente vantajosas para nós, né? Aí você pode dizer, claro, que se as pessoas que estão sendo, digamos assim, dominadas politicamente e que são mais fracas, podem resistir, né, e impedir efeitos danosos a partir dessa percepção da realidade, excelente, né? Mas isso não quer dizer que isso não possa ser cooptado contra elas, percebe? Porque, no fim das contas, a realidade ela é, justamente porque discursivamente colocada, cheia de velocidades, né? E eu posso, porque estou com medo de estar sendo manipulado, ser manipulado, percebe? Não tem maneira mais eficiente de se persuadir alguém do que dizer para ela que ela está sendo manipulada por alguém, né? Então, isso cria um círculo vicioso em que nós deixamos de compartilhar versões de mundos uns com os outros. Mesmo que essas versões de mundo sejam versões de mundo nas quais nós julguemos que o nosso discurso, né, não está sendo privilegiado, né? Isso traz consigo um componente nefasto. O componente nefasto é que, também na perspectiva da dominação, essa forma passa a ser veiculada, percebem? Então, pense em termos contemporâneos com relação à vacinação, né? Sim, o mundo é discursivamente produzido. Existe o discurso da ciência e existe o discurso da não ciência.
do ponto de vista discursivo, o discurso da ciência e o discurso da não ciência se equivalem. Né? E se o discurso da não ciência, o que diferencia o discurso da ciência do discurso da não ciência? É que o discurso da ciência, por mais discursivo que seja, né, ele aponta para alguma coisa que não seria discursiva, né? E seria a verdade, né? O reconhecimento da realidade de alguma coisa, né? E nós sabemos que isso é discursivamente produzido, né? Mas isso quer dizer que, porque é discursivamente produzido, o discurso da não ciência é equivalente ao discurso da ciência, de tal maneira que se o discurso da não ciência tiver força, ele poderá instaurar uma realidade onde a observação científica não faça sentido, né? Ou deva ser combatida, né? Se ela for pontualmente, ideologicamente desconfortável, né? Percebem o paradoxo no qual nós acabamos nos encontrando? Então, é importante relativizar a verdade a partir da percepção de que a verdade, em seus muitos estratos diferentes, possui um componente discursivo. Mas é importante também não pensar, muito embora a dinâmica discursiva seja uma dinâmica política, né, entre os discursos, muitas vezes, também é importante acrescentar um componente melancólico nessa dinâmica. Que componente melancólico é esse? Né? Existem muitos discursos me seduzindo, querendo a minha vontade, querendo a minha adesão. O que a perspectiva melancólica acaba sentindo? Que são só discursos e que eu preciso ouvi-los. Né? Percebe? Eu não vou ouvi-los com o grau de radicalidade que eles me demandam, mas vou ouvi-los com uma certa estetização. Né? Vamos ver o que ele tem para dizer, quais são os componentes dele. Percebe? E em lidando com os discursos com um grau de disponibilidade ao que o discurso apresenta, né? Ou seja, ouvindo o discurso, né? É possível, me parece, se não saber o que é verdade, porque, né, nesse sentido, acho que a perspectiva discursiva é suficiente para mostrar que a verdade ela depende de perspectiva, né? Mas, pelo menos, nos dá, com relação à vida comum, à esfera pública, níveis de consistência discursiva. Percebem? E esses níveis de consistência discursiva, se nós lidamos com ele de uma forma melancólica, por vezes eles são contrários à nossa posição no mundo. Né? Ou seja, num certo sentido, a perspectiva discursiva sobre a arqueologia dos saberes, ela instala sobre a realidade um certo dilema do desarmamento, né? Porque se não há o verdadeiro, só existe vontade e verdade. Só existe vontade e verdade, por que eu vou depor armas? Né? Por que eu vou me desarmar antes do outro? Né? Porque se eu me desarmo antes do outro, o que acontece? O outro passa por cima de mim e vai me dominar. Então, por que eu vou ser o primeiro? Né? Num certo sentido, a perspectiva melancólica, isso não faz muito sentido para ela, percebe? Porque a perspectiva melancólica ela tem um cansaço. Ela tem um cansaço que a humanidade seja um jogo de vontade e poder. Ela tem um cansaço de que seja apenas um exercício de quem é mais entusiasmado a ponto de veicular uma verdade que se torne a verdade de muitos e possa passar por cima dos outros. Percebe? Então, evidentemente que, do ponto de vista da prudência política, enquanto ação política, a perspectiva melancólica não é prudente. Porque, né, vocês não vão ver uma passeata de melancólicos. Né? A passeata de melancólicos são de melancólicos que não admitem a própria melancolia. Né? E, nesse sentido, não tem uma perspectiva melancólica. Né? Então, ou os apáticos, que você não vai ver em lugar nenhum. Né?
Mas os melancólicos, eles não vão aderir a uma verdade pública, né? Eles não vão atrás de alguma coisa e se mobilizar em função de algo, né? Então, nesse sentido, não é uma perspectiva prudente para se estabelecer um partido político, uma demanda pública. Mas é uma perspectiva prudente no sentido de uma terapia, usando essa expressão da maneira mais ampla, de uma terapia da tensão discursiva. Porque nós sabemos, nós percebemos, que a partir de um certo nível de polaridade na tensão discursiva, os efeitos de falseabilidade da realidade, porque, percebam, a falseabilidade, ela demanda uma certa sofisticação, né? O jogo do verdadeiro e do falso era um jogo um pouco mais da autoridade da evidência, né? Da autoridade do ponto de vista religioso, né? Existe a verdade religiosa, aceita e pronto. E aceita porque alguém teve uma experiência mística que disse que isso é verdadeiro. Ou você mesmo teve a experiência mística e você sabe que é verdadeiro e ponto, acabou. Não tem muito que ficar de papo nisso. Agora vamos nos congregar. Sabemos que é verdadeiro, agora vamos nos congregar. Do ponto de vista científico, né, a verdade científica, que é profundamente manipulável do ponto de vista discursivo, mas a relação também é uma relação de poder, né? É uma relação de evidência e enunciado. Então, eu digo, existe a ameba, eu mostro a ameba. Né? Existe a bactéria e mostro a bactéria. E aí, sobre isso, se produzem uma série de discursos diferentes que transformam esse enunciado que se pretende repleto de autoridade numa versão de mundo, numa versão de dominação e tudo mais, né? Mas se as dinâmicas discursivas elas se dão em termos de verdade e não verdade, pura e simplesmente, uma certa sofisticação manipulatória não é necessária, né? Porque nós sabemos quem manda e nós obedecemos quem manda. Os cientistas mandam, a gente obedece os cientistas. Sei lá, os padres mandam, a gente obedece os padres, né? Quando que o falso aparece? E é um pouco nessa dinâmica que o pensamento do Foucault vai se desenvolvendo e que tem um impacto sobre a metodologia que nós vamos perceber no texto da Lambotte, né, o Discurso Melancólico, que é o texto que nós estamos lendo. Qual o impacto? Como é que isso se dá? Né? A falseabilidade acontece quando nós mostramos que os elementos de autoridade eles não são naturais, não são neles mesmos. Porque ao mesmo tempo em que o cientista diz a bactéria, o outro diz a outra bactéria. E eles disputam entre eles. E ao mesmo tempo eles vão se provando no tempo que um estava errado ou estava mais certo. Ou seja, a falseabilidade ela é capaz de mostrar que existem alternativas e que essas alternativas produzem poder tão eficiente quanto o anterior, né? É o que faz também com que, no campo religioso, existam tantas dissidências religiosas, né? Não existe a verdade religiosa, né? Na verdade, os grupamentos religiosos vivem sempre inseguros em torno do fato de que não existe a verdade religiosa, porque existe, né, o acréscimo de falseabilidade, de tal maneira que aquele conjunto de verdades não serem mais os mesmos, e aí se torna contraditório a presença das pessoas que compreendem o mundo com aquele grau de falseabilidade naquele contexto, e aí elas são empurradas a criar uma nova igreja, né? Isso no âmbito do cristianismo, no âmbito do judaísmo. Mas o mundo é feito disso, né? De infinitas denominações muçulmanas, infinitas denominações budistas, infinitas denominações hinduístas, todas elas falseando a própria verdade. Então, a falseabilidade, ela demanda um certo aspecto manipulador e sedutor com a possibilidade de um núcleo de autoridade.
que seria o núcleo verdadeiro, que é aquele que nós interpretamos de um jeito, dizemos que aquela palavra não quer dizer exatamente aquilo, onde está escrito sábado, na verdade quer dizer domingo, onde está dizendo domingo, na verdade quer dizer sábado, né? Onde diz sétimo dia, na verdade é o sexto, onde é o sexto é o sétimo, percebe? A falseabilidade, como mecanismo de produção da realidade a partir dos discursos, né? Ela, de certa maneira, ela se esforça para agir sobre algo que é comum. Ela tenta agir sobre um núcleo de consistência comum, que é esse dado pela autoridade. O que a arqueologia do saber nos mostrou? Né? É que, no fim das contas, esse núcleo de consistência não existe. Né? Esse núcleo de verdade não existe. E a falseabilidade se dá sobre a falseabilidade. Né? Existem, digamos assim, falsos com graus de consistências maiores ou menores. E falsos com os quais nós concordamos, outros que nós não concordamos, falsos que nós não podemos deixar que vençam, e falsos que nós devemos instaurar a vitória. Né? E eu não estou com isso querendo dizer que isso não existe. Tá? Mas a partir do momento que nós começamos a nos comportar assim, né, nós nos comportamos apenas exercitando a falseabilidade sobre a falseabilidade, né? Ou seja, nós não buscamos núcleos de consistência, né? Nós percebemos que, no fim das contas, nós podemos até mesmo persuadir e convencer por uma certa confusão. Essa elegância do falso do verdadeiro vai desaparecendo. Que elegância é essa? A elegância de produzir uma versão do mundo que faça algum sentido. Que faça algum sentido em função de algo que seja comum. Isso vai desaparecendo. E nós vivemos um momento atual, né, em que nem sequer paciência para elaborar o falso é necessária. Né? Você pode... A expressão que eu tenho utilizado para entender um pouco a nossa prática contemporânea, utilizando essa palavra de uma maneira um pouco só no seu sentido negativo, né, porque ela também tem um sentido positivo, que é lidar com uma falsificação grotesca. Né? Ou seja, eu não tenho por que estabelecer uma versão das vacinas que, de alguma maneira, dialogue com o que os epidemiologistas dizem. Eu não preciso falsear a realidade. Basta eu enunciar alguma coisa que é incoerente, dura pouco, todas as características da falsificação, né? É incoerente, dura pouco, imita o original, mas qualquer pessoa minimamente crítica percebe que, né, não é original, né? Sei lá, Nike escrito com 3 N's, você vê que tem uma coisa esquisita ali, né? E isso serve como uma maneira de, digamos assim, enfraquecer o discurso do oponente, né? Porque se eu encho a esfera pública de objetos falsificados, as pessoas ficam tão confusas que elas nem sabem mais onde elas estão e elas seguem só os preconceitos que a melancolia delas aponta, né? E, ao mesmo tempo, se torna uma estratégia de dominação, né? E que todos começam a praticar, porque é uma corrida armamentista, né? Se os meus oponentes eles não falseiam mais a realidade, mas agora eles simplesmente falsificam de maneira grotesca e deselegante, e isso gera poder, por que eu não vou fazer o mesmo? Percebem? E aí nós voltamos ao comentário sobre a perspectiva sobre o mundo que a melancolia abre. Se nós conduzirmos as nossas versões de mundo com um grau de consistência muito baixo,
nós estamos gerando adesão a uma atividade cada vez mais grotesca, cada vez mais brutal, cada vez mais, percebe, precária, né? Talvez esse seja uma das características fortes do nosso tempo, né? Precariedade. Ou seja, as nossas verdades não são nem falsas, percebe? Porque não tem os requisitos para alguma coisa falsa. Porque nem sequer manipula o verdadeiro. Elas são pura e simplesmente falsificadas. E elas vão durar, no máximo, 3 minutos. Né? Então, no momento eu vou dizer que nós somos o país do futuro, e no outro eu vou dizer que nós devemos ser a potência da colonização do espaço. Percebe? Estou dando um exemplo. São dois enunciados falsificados histriônicos, em que demandam uma atividade muito grande, e que são claramente inconsistentes. Né? E se muito embora a denúncia do aspecto discursivo do mundo e da relação do poder com o discurso tenha impactos positivos, e nós percebemos que o nosso mundo ele é basicamente feito de consistências construídas, né? Perceber que existe esse elemento de construção imaginativo traz consigo uma consequência danosa, né? Que é a de que qualquer coisa serve. Né? Qualquer uma serve, desde que ela tenha um impacto, desde que ela seja capaz de gerar poder. Né? Ou seja, melancolicamente, uma perspectiva melancólica nos abre a isso, né? Perceber o mundo enquanto discursos nos mostra que nós não podemos, sob pena de cairmos nos elementos mais nefastos da melancolia, que é a atividade histriônica e a apatia, nós não podemos lidar com os discursos sem buscar consistência neles, percebe? Ou seja, os discursos precisam ter consistência interna, precisam ter elegância, precisam ter beleza, precisam ter elementos que permitam que eles durem um certo espaço de tempo. Né? E nesse sentido que eu vou tensionar um pouco com a metodologia da Lambotta, oferecendo, digamos, essa vontade um pouco mais estável, né? De que esse ânimo um pouco mais estável. Eu não quero lidar. Eu sei que a melancolia é um discurso, tá? Eu sei que a melancolia é um discurso, ou seja, a melancolia foi produzida, né? Ela é inventada, mas no que diz respeito à vontade de poder, a melancolia, enquanto discurso, ela digamos assim, uma vontade de poder meio inútil. Né? Percebe? E aí que está não o seu poder, porque, né, uma vez que sendo inútil, ninguém vai ser presidente da República segundo uma perspectiva melancólica. Né? Talvez nem síndico alguém consiga ser numa perspectiva melancólica. Né? Mas, enquanto discurso, a melancolia, o discurso melancólico, não é um discurso como os outros. Porque a melancolia, ela aborta, ou ela, num certo sentido, boicota o componente que justifica a vitalidade dos discursos. Percebem? E qual é o componente que justifica a vitalidade dos discursos? A vontade de poder. Né? O que justifica um discurso querer se defender enquanto discurso é a vontade de poder. O que justifica a melancolia a querer se fazer enquanto um discurso, manter-se enquanto um discurso, estabelecer-se como uma perspectiva? O fato de que ela está cansada com o poder. Percebe? Ela não adere ao poder. Aí você pode dizer, existe um poder nisso. Tá?
Poderia existir, então, poder melancólico. Mas o poder melancólico, né, não vai dar certo, acredito eu, enquanto poder. Digamos que o poder do melancólico é um poder de emprestar esclarecimento, emprestar visibilidade, emprestar visibilidade, perspectiva. Né? Mas na ideia de que um discurso melancólico toma o mundo, para o mundo ser conduzido a partir de um discurso melancólico, não faz o menor sentido, né? Porque, digamos que o líder do discurso melancólico, melancolicamente, não iria na sua posse, né? Imaginando isso. Se alguém está dizendo, olha, é preciso não aderir a esses discursos, mas observá-los de fora, aí vamos dizer, isso, fazendo uma coisa meio inversão, né? É isso aí, nós precisamos em alguém que veja tudo de fora. Quem vê tudo de fora não vai transformar o seu próprio discurso no seu dentro, né? Ele não vai na sua festa de aniversário, ele vai fazer outra coisa, né? Percebem? Então, nesse sentido, a perspectiva melancólica, o discurso melancólico serve para mim um pouco como um antídoto à arqueologia do saber, ou pelo menos as versões um pouco mais nihilistas que se encontram na arqueologia do saber. Porque o discurso melancólico, ele se torna não um discurso sobre discursos, mas um discurso que boicota o poder que os discursos adquirem. Então, nesse sentido, se torna um discurso mais verdadeiro do que os outros. Percebem? Não estou dizendo que existe a verdade, né? Longe de mim. Mas estou querendo dizer que existe uma adequação. Certo nível de adequação e consistência. Né? E que a perspectiva melancólica, se não do ponto de vista científico, mas do ponto de vista social, coletivo, ela é capaz de nos dar uma versão das coisas em que as coisas são apreciadas, são julgadas, sopesadas de um modo a que elas não lucram politicamente com a sua própria perspectiva. Percebem? Então, nesse sentido, os melancólicos podem ter qualquer cor, podem ter qualquer etnia, podem ter qualquer religião, podem não ter religião nenhuma, percebem? Podem ser ricos e pobres. Porque, no fim das contas, a percepção de que as coisas se movem mais rápido do que nós conseguimos acompanhar e que, no que elas se movem mais rápido do que nós conseguimos acompanhar, para acompanhá-las, nós precisamos não vê-las, não entendê-las. Se não é uma experiência universal, é uma experiência bastante transversal. Né? Todos nós, evidentemente que não da mesma forma, né? Não com os mesmos privilégios, não com as mesmas garantias, mas todos nós sentimos isso. Né? Então, evidentemente que alguém que está numa comunidade que vai ser removida, né, não vai sofrer muito mais do que alguém que está numa comunidade que não vai ser resolvida. Né? Mas a perspectiva de que a remoção é apenas uma forma de gerar atividade para não lidarmos com o sentimento que a nossa cidade nos faz sentir, ambos poderão ter de maneira igual. E tanto num caso quanto no outro, isso tem um aspecto de neutralização do discurso dominante. Né? Percebe? Porque nós somos, de certa maneira, induzidos a julgar que, para não aderirmos ao discurso dominante, nós devemos desenvolver um discurso que tenha... Isso é o começo dos anos 80. Tá? Nós descobrimos que, para rivalizarmos com o discurso dominante, nós temos que inventar um discurso que seja tão forte, tão consistente quanto o discurso dominante, a ponto de poder se tornar dominante. Tá?
Aí nós chegamos a 2020, nós chegamos ao século XXI. No século XXI, o que se descobriu? Não é preciso elaborar um discurso para se tornar dominante, ou estar no lugar da dominância passada. Os dominantes também têm isso, né? Eles não são todos do mesmo clube, né? Eles vão um passando a perna no outro, né? Não é preciso inventar um discurso que tenha consistência de um discurso dominante. Basta falar qualquer coisa. Basta produzir qualquer tipo de versão da realidade que, de certa maneira, entretenha ou que seja minimamente confortável com a sua posição no mundo. E isso vai gerar poder, isso vai gerar adesão, isso vai gerar produção da realidade. Basta isso. Né? Então, nesse sentido, é que o discurso melancólico, entendido como um discurso, mas um discurso diferente dos discursos, né? Tendo uma especialidade, uma característica, uma estranheza diferente dos outros discursos. O discurso melancólico, ele, de certa maneira, diminui a intensidade da concorrência dos discursos. Né? E se eu tiver certo, o discurso melancólico acaba tendo um lugar importante para a esfera comum, porque ele, ao neutralizar parte da vontade de dominação, da vontade de poder que os discursos políticos têm, ele permite algum grau de comunalidade. Né? E aí eu não acho que eu acho que, de maneira geral, as coletividades, elas se tornam ou histriônicos, né, enquanto movimentos de massa, ou histriônicos ou apáticos. Né? Eu não acho que as coletividades se tornem elaboradoras da sua própria melancolia. Mas eu acho que a presença elaboradora da melancolia na vida social, ela tem um impacto significativo, pode vir a ter um impacto significativo. Né? Então, evidentemente que não dá para dizer em termos numéricos, né, de quantas pessoas que veiculam um discurso de elaboração do discurso melancólico são necessárias para que a polaridade permita algum tipo de comunalidade, para que haja algum tipo de conversa. Não é possível dimensionar isso. Mas eu julgo que alguma presença traz consigo esse efeito. Né? Que seria, talvez, dizendo de maneira meio paradoxal, é como se eu fosse um cansaço parcialmente disposto. Né? Porque o cansaço apático, você nem vai na reunião. Né? O cansaço histriônico, né, da atividade, é que reuniões não importam. Tudo é resolvido no bar. Tudo é resolvido em 3 pessoas no WhatsApp. Pessoas, né, nada se delibera. Quando a gente vai para a reunião, já está tudo decidido. Né? Ou seja, é o caso de sabermos quem apoiar uma pessoa forte, porque quem é o forte, ele faz as reuniões. Ele produz o resultado dessa fantasia das reuniões. Né? E parece que uma certa perspectiva melancólica, ela instaura um âmbito mediano nisso. E esse âmbito mediano é a ideia de que reuniões são coisas muito chatas, deliberações são coisas muito chatas, porque cada um está falando de si mesmo, né, e o que é importante para si próprio, né, qual é a versão de mundo que o privilegia, né, mas que não faz nenhum sentido estabelecer comunalidade, discussão, né, fazendo isso. Logo, é necessário, né, e a disposição melancólica, a perspectiva, ela vai se tornando quão mais, digamos assim, umidificadora do solo, quão mais pessoas estão nela, é necessário falar sobre alguma coisa substantiva, percebe? É preciso conversar sobre alguma coisa substantiva. Já que estamos ali, e já que estar ali não é uma escolha, é uma necessidade. Né? E, no fim das contas, se nós não estamos ali, não estamos discutindo a vida coletiva, é porque tem alguém decidindo pela gente, tem alguém fazendo alguma coisa pela gente. E, nesse sentido, nós estamos sendo como eu posso dizer, coniventes com a dominação,
ou nós estamos exercendo, né? Nós estamos exercendo o seu aspecto nefasto, né? Então, nesse sentido, eu sinto que o texto da Lambotte é um texto que tem um pouco essa marca relativista do que diz respeito aos discursos, que é uma marca que eu julgo que é verdadeira, mas não deve ser inteiramente incorporada, me parece, principalmente em função de uma inutilidade, ou de uma falta de utilidade. Então, nesse sentido, eu quero corrigir parte do discurso da Lambotte, do discurso melancólico, para a possibilidade de uma perspectiva melancólica que seja uma perspectiva, digamos assim, especial, percebe? Ou seja, o discurso melancólico não é um discurso como os outros. Ele é um discurso que tem uma especificidade. E a especificidade se dá no coração do discurso. Que especificidade é essa? Que é, digamos, a sua força e a sua fraqueza, para dizer de maneira meio paradoxal. É o fato de que ele boicota a vontade de poder que o discurso instaura, percebe? Então, em certo sentido, a partir de uma certa dinâmica, o menos interessado num discurso melancólico é o próprio melancólico, né? E nesse sentido, um discurso melancólico muito forte é um discurso melancólico que se esvazia. Percebem? Fez sentido para vocês até aqui? Então tá. Vamos para o texto propriamente dito, nesse finalzinho, para a gente avançar um pouco já na leitura propriamente dita. Eu não marquei as páginas, mas vocês vão vendo pelas citações mais ou menos onde está. Eu li o capítulo 1º e o capítulo 2º. Eu pedi para vocês lerem o capítulo 1 só, eu vi que é muito curtinho, aí eu preparei os 2 primeiros, já para o ponto de hoje. E aí vocês podem ler o 3º e o 4º para... Não sei qual é o tamanho do 3º, agora de cabeça, mas vocês podem ler para quarta-feira. Então ela diz assim, na página onde está a nota 25. Já não está mais na introdução, acho que é o capítulo 1º. Ele diz assim... vocês lembram, né? Ela faz um percurso sobre a melancolia, histórico sobre a melancolia, mostra que a melancolia, né, que o discurso sobre a melancolia começa com o discurso sobre a bile negra. O que seria a bile negra? Seria uma substância que nós produziríamos dentro do nosso corpo e que nos entristeceria, né? E levaria até a loucura. E na antiguidade, essa bile negra ela seria tratada, né, pelos médicos da antiguidade a partir de atividades ou sangrias que diminuíssem a presença da bile negra no organismo, ao mesmo tempo em que a bile negra seria uma característica de uma certa anomalia, né? Então a bile negra ela seria, digamos, alguma coisa atrelada a uma certa genialidade, a um certo espírito poético, como é hoje a melancolia, né? A uma certa genialidade, a um certo espírito poético, a uma certa loucura, mas ao mesmo tempo o excesso da bile negra geraria uma tristeza atávica, né? Uma apatia, ou a bile negra geraria loucura, né? Ela tomaria conta do cérebro, do corpo inteiro, e a pessoa pararia de pensar direito. Um dos efeitos da bile negra na antiguidade, e que é um dos efeitos que permanecem associados a uma certa melancolia, que na maneira como nós estamos examinando, seria uma melancolia que não estabelece com relação a si própria uma perspectiva melancólica, né? Ou seja, não elabora a própria melancolia, seria essa ideação obsessiva. Na antiguidade, chamaria-se de uma ideia fixa, né? Então, a partir de uma certa
uma certa intoxicação com a bile negra, a bile negra faria com que o bilioso, né, que é o enravecido, né, o bilioso, ele repetisse sempre a mesma coisa, né? Então, essa intoxicação pela bile negra, na antiguidade, remete, nessa taxonomia que nós fizemos da melancolia, a esse tipo histriônico, né? Em que, pela incapacidade de lidar com a melancolia, adere a uma verdade específica e a repete indefinidamente, né? No caso da antiguidade, é alguma coisa um pouco mais curiosa, né? Que seria, quando isso acontece, né? Alguém fica repetindo constantemente a mesma ideia, né? Você entenderia que há ali uma loucura, né? Não é ele falando, é a bile negra falando, né? Então, se alguém está muito convicto de um ponto que ninguém mais está, né? A ponto de precisar seduzir a coletividade para aquele ponto, né? Porque, sei lá, a verdade liberta, né? Ele é entendido como um louco, percebe? Porque loucos têm ideias fixas, né? Não é natural ter ideias fixas. As ideias, elas oscilam, né? E na antiguidade, né? As ideias têm que, de certa maneira, copiar a natureza, uma certa transitoriedade, né? Então, nesse sentido, a própria filosofia, como atividade distintiva, ela é parte genial, parte louca, né? Ela tem certos momentos de loucura que precisa se valorizar, mas, ao mesmo tempo, se mantém relativamente isolado, né? Sei lá, como Tales de Mileto, dizendo que Arqué é a água, né? Você não... né? Se chega alguém dizendo sei lá, a cura da doença é X, né? O que você faz com ele? Você, curioso, interessante, tudo mais, mas você deixa ele quietinho no canto dele, né? Você não transforma em presidente da República, você não dá poder para ele, né? Você escuta, acha curioso, mas você não crê na verdade dele, né? Então, a bile negra é alguma coisa que marca o início, né? A pesquisa dos médicos da antiguidade sobre o funcionamento da bile negra marca o início da produção de um discurso sobre a melancolia, né? E, ao mesmo tempo, o início, digamos assim, do mapeamento da perspectiva melancólica, né? Porque o discurso sobre melancolia, ele é a preparação para uma perspectiva melancólica, para a percepção de uma perspectiva melancólica, mas a perspectiva melancólica digamos assim, é o discurso que se dá não sobre a melancolia, mas a partir da melancolia, né? E aí, quando, já no Renascimento, a perspectiva sobre a bile negra vai perdendo espaço e alguma coisa mais próxima da psiquiatria começa a se desenvolver, né? A melancolia começa a ser associada a uma espécie de esgotamento das ideias, né? Ou seja, que é alguma coisa que a gente até incorporou na cultura popular, que é a ideia de que nós usamos pouco, né? Mas que faz parte da cultura popular, talvez devesse ser mais utilizado. De que quando alguém fica repetindo sempre a mesma coisa, né? É porque ela se esgotou, né? Ela ou pensou demais, né? É o caso, por exemplo, que acontece com uma das explicações que começa no Renascimento e vai se desenvolver já na modernidade e atinge no século XIX o seu ápice, né? Que é a ideia de que a atividade intelectual ela gera um esgotamento, né?
Se você pensa demais, você enlouquece, né? Alguma coisa que a vida comum incorpora, né? As pessoas pensam um pouco isso, né? Ao mesmo tempo que existem certos acontecimentos, certas oponibilidades, certos traumas, né? Que geram também um esgotamento, percebe? E esse esgotamento geraria reações, né? Geraria conversões. Então, uma dessas conversões melancólicas poderia ser a repetição constante de uma mesma ideia, né? Mas uma outra conversão poderia ser também a apatia. Né? Como poderia ser também, e aí, já no discurso melancólico matizado, uma sensação de esvaziamento, né? Uma sensação de falta de sentido, de esvaziamento. Então, é interessante perceber como que o discurso sobre a melancolia ele vai se tornando, depois do discurso sobre a bile negra, um discurso sobre uma espécie de esgotamento mental. Né? Ou seja, a melancolia acontece quando as pessoas esgotam suas energias mentais. E de uma tal maneira que elas ou rodam em falso, né? Rodam em falso, não conseguem fugir das mesmas ideias, ou não conseguem produzir mais energia, né? Nos seus extremos. E na sua dinâmica um pouco mais mediana, gera uma percepção, digamos assim, adulterada da realidade. Né? Que é isso que eu tenho me referido como um distanciamento. Né? Então, uma certa percepção da própria vida como não tendo sentido, do próprio corpo como não tendo sentido, das próprias palavras como não tendo sentido, percebe? Então, isso associado ao esgotamento. Aí ela diz nessa página que eu retirei aqui para vocês. Ai, meu Deus, qual é a minha senha? Que é onde vocês vão encontrar essa nota de número 340. Vocês vão dando uma olhadinha. Não, a nota 28, 25, onde ela faz uma nota de pé de página, onde ela se referencia a uma página 340, que eu não sei qual é a obra. Ela diz assim: e nessas imagens, justamente, que as pesquisas psiquiátricas, em particular as pesquisas anglo-saxônicas, se interessaram ainda em nossos dias, porque elas fornecem material clínico privilegiado onde discurso e comportamento se encontram, definitivamente, estreitamente correlacionados. O esgotamento nervoso desapareceu em proveito do amortecimento psicomotor, do qual se pode, à vontade, determinar e medir as variáveis, que é o efeito da melancolia sobre o corpo. Né? Ou seja, esse esgotamento produzido pelas ideias gera um efeito, no caso, né, que a gente tem caracterizado como uma apatia, né, um efeito de amortecimento. Isso é interessante nesse histórico dela com relação à melancolia, porque, se vocês perceberem bem, existe uma captura, né, psiquiátrica, neurológica em torno da melancolia, conforme essas disciplinas vão se desenvolvendo, né, principalmente a partir do século XIX. E qual é o interesse da psiquiatria ou da neurologia em torno da melancolia? Restringir o seu fenômeno, né? Então, enquanto a melancolia, enquanto um discurso, ela é muito ampla, né? E nós comentamos um pouco sobre os problemas dessa amplitude e como resolver parte dos problemas dessa amplitude, né? Mas, uma vez que o discurso da melancolia ele é muito amplo, né? O que o discurso médico, psiquiátrico e neurológico tentou implementar foi uma gradual especialidade da melancolia.
De tal maneira que, para a psiquiatria e para a neurologia, em termos contemporâneos, a melancolia não tem mais a menor importância, né? O discurso melancólico tem mais a menor importância, né? Isso tem a ver com o desenvolvimento dessas disciplinas, dessas ciências, né? E hoje em dia, para a psiquiatria e para a neurologia, o que importa é a depressão, como um tipo específico de fenômeno fisiológico, né? Que tem uma natureza ambiental, mas que para a disciplina só tem interesse fisiológico. Então isso é interessante, que de certa maneira, ao mesmo tempo em que o discurso sobre a melancolia e o discurso melancólico, ele é vivido em paralelo, né, com o discurso médico, né, o discurso médico vai se desinteressando dele em função da busca de especificidade, né? Então, porque, curiosamente, né, a melancolia está em todo lugar. Se a melancolia está em todo lugar, do ponto de vista da especialidade, né, que é esse processo que o século XIX aprofunda, isso não é interessante. Como é que você vai tratar alguma coisa que está em todo canto, né? Como é que você vai tratar um fenômeno que está desde da adesão pessoal a um tirano, a um líder totalitário, até a sua falta de vontade de sair de casa, né? Você não tem como operacionalizar terapêuticas a partir disso, né? Então, nesse sentido, a pesquisa psiquiátrica e neurológica em torno da melancolia, num certo sentido, ela faz parte do discurso melancólico. É impossível nós passarmos por ele sem estarmos nela, ao mesmo tempo em que vai se desinteressando por ela. É o que faz, por exemplo, com que, nas nossas discussões aqui, nós não tenhamos muito interesse com relação à depressão, por exemplo. Então, dificilmente, eu acho que o nosso curso poderia ser conduzido, sei lá, para uma medicalização completa da sociedade brasileira, de tal maneira que as pessoas, de maneira geral, não aderissem à verdade que são persecutórios, né? O que aconteceria é de que as pessoas deixariam de ser deprimidas, se fosse, digamos que houvesse uma medicação perfeita, né, em que você tomasse e a depressão desaparecesse, qualquer traço deprimido desaparecesse. O provável é que elas permaneceriam sendo persecutórias, mesmo que não deprimidas, né? Percebem? Existia um descompasso entre aquilo que o mal-estar nos faz fazer, a intolerância ao mal-estar nos faz fazer, e os nossos quadros clínicos, né? Então, nesse sentido, vocês percebem, né, que o nosso curso, a gente se desinteressa, a gente está se desviando da dinâmica médica, neurológica, que não é do nosso interesse, e nós estamos caminhando historicamente com parte dela, né? Mas no que elas se interessaram pelo fenômeno melancólico e tentaram resolvê-lo, né? E produzindo algum discurso sobre o fenômeno melancólico. Mas o que nos interessa não é o caminho que elas percorreram, mas o fato de que elas nos ajudam, em algum momento, a estabelecer essa perspectiva melancólica sobre a realidade. Então, em tentando tratar melancólicos, porque não tinha uma doença mais específica para tratar, né, médicos e neurologistas estabeleceram um discurso sistemático sobre o que esses melancólicos sofriam, né? Na incapacidade deles de poderem tratá-los, eles, de alguma maneira, tentaram compreendê-los, né? E, em tentando compreendê-los, eles nos ajudam a formar o que seria essa perspectiva melancólica sobre a realidade. E, como nós vimos no semestre passado, pelo menos na maneira como eu tenho tentado conduzir, a psicanálise é que fez isso de maneira mais adequada, né? Porque a psicanálise foi capaz, me parece, de não permitir que uma coisa estragasse completamente a outra, né? Porque, e aí, por uma série de especificidades históricas da psicanálise,
A psicanálise tentou curar a melancolia entendendo-a, né? E, nesse sentido, circunscreveu o âmbito da melancolia, mas não circunscreveu demais, né? Então, nem tudo é melancolia. Para a psicanálise, existem outros fenômenos que se distinguem da melancolia enquanto um tipo psicopatológico, né? A psicanálise ainda lida com a melancolia como tendo elementos de tipo psicopatológico, mas a terapia da melancolia converge um pouco com a nossa utilidade da melancolia para o mundo contemporâneo, que é compreendê-la. Porque em compreendendo a melancolia, e esse é o nosso uso, né, nós podemos desenvolver uma perspectiva que ajude a realidade a compreender a si própria, percebe? Então, no tipo de distanciamento que a melancolia realiza com relação à realidade, e compreendendo esse tipo de distanciamento, a melancolia consegue oferecer a realidade. A melancolia não é a realidade, é uma perspectiva adequada sobre a realidade, né? Oferece à realidade, ou seja lá o que isso for, a possibilidade de compreender melhor a si próprio. Ou pelo menos, assumindo o meu discurso inicial, compreender a si própria sem, ou de maneira minorada, o componente de vontade e poder, que é inexorável, mas que adultera a nossa percepção das coisas. Aí ela diz uma coisa interessante nessa página onde tem a nota 6. Vocês procurem aí. Ela diz assim. Eu estou seguindo na ordenzinha, tá? Então, talvez não fique tão difícil achar. Preferimos, pois, fazê-lo... Prometo que da próxima vez eu anoto o número das páginas, tá? Preferimos, pois, fazê-lo aparecer durante o nosso desenvolvimento, isso na medida em que ele necessariamente participa de nossos 3 temas. Quais são os 3 temas da busca por um discurso melancólico, e aí corrigido por mim, como um discurso especial, né? Diferente de outros discursos? A inibição generalizada, a problemática especular e o negativismo. A perspectiva melancólica sofre de uma inibição generalizada, de uma perspectiva especular, né, que é esse distanciamento, e o negativismo. Todos eles podem se tornar excessivos e gerar um distanciamento completo da realidade, ou a vontade de refazer o mundo em outras bases, né? Interessante, ela diz assim: assinalemos então, em continuidade com o sentimento de fixidez das coisas que os pacientes descrevem. Esse é o caso da melancolia, desse estado mais atávico da melancolia, né? Que é o... Não adianta fazer nada, né? Tudo é como é, as coisas se repetem, né? É isso que chama-se que ele está chamando de fixidez. Que, do ponto de vista fenomenológico, o tempo parece eclipsar-se da experiência vivida do paciente e deixá-lo numa impressão contraditória de escoamento e imobilidade, sem que nenhum sinal indique uma direção passada ou futura. Trata-se, sem dúvida, de interpretar, nesse sentido, a expressão da senhora B. Eu continuo, a senhora B diz. Essa senhora B e essa senhora A são 2 pacientes que estão no manuscrito do Freud, que é um manuscrito pré-psicanalítico, né, como reuniram esses textos. A gente não leu no semestre passado. Eu continuo como que ela pontua frequentemente seu discurso num tom de grande fadiga. Sem dúvida, igualmente, o tempo está dissociado da duração que se reporta, então, a outros sinais. Então, isso é interessante na perspectiva melancólica, que parece que nada muda, né? Existe uma adequação nisso, né? Porque realmente parece que nada muda. E talvez exista algo na realidade que nós gostaríamos de mudar, que, sendo visto de maneira adequada, seja adequadamente percebido como não mudando, percebe? Ou seja, é preciso um distanciamento para que esse grau de aceleração, e nós vivemos isso de maneira impressionante, possa ser percebido
como uma espécie de grande atavismo, né? É curioso, né? A gente vai vivendo uma rede social, sei lá, por ano, né? E novos recursos, e desregulamentação do trabalho, e iFood, não sei o quê. E ao mesmo tempo que é muita modificação, né? Uber e coisas desse tipo, que é muita modificação. Ao mesmo tempo, existe uma certa parcela da realidade que parece que ela não muda, né? Que ela é atávica, né? Percebe? Isso gera um sentimento de apatia, né? Mas, ao mesmo tempo, esse sentimento de apatia, ele consegue, se elaborado, perceber essa imobilidade, percebe? Que é uma imobilidade que não se quer conservar, né? Ela usa essa expressão. Em todo o tempo, mais que um estancamento do tempo, é um eclipse do tempo, que falaremos na melancolia. Eclipse de que o sujeito toma consciência e que ele relaciona seu estado de esgotamento e sua falta geral de interesse. Isso, para mim, é bastante distintivo da nossa própria condição, né? Porque, realmente, existem elementos que marcam a nossa falta de interesse, né? Justificam a nossa falta de interesse. Ao mesmo tempo, nos gera uma expectativa de que, para termos interesse, é preciso haver um grau de modificação muito significativo, né? É preciso haver uma grande revolução, uma grande nova ideia, a qual nós possamos aderir, né? Na direita ou na esquerda, parece que está todo mundo procurando ainda a pior e a melhor grande ideia, né? E ao mesmo tempo, isso nos desinveste, né? Ou nos investe de mais ou nos investe de menos, né? Então, a perspectiva de que existem dinâmicas que eclipsam o tempo, né? Essa expressão é bonita, né? Eclipsam o tempo, fazem com que nós sejamos capazes de descrever o que torna o tempo mais difícil, né? Ou seja, é difícil nos mover, mas elaborar a melancolia significa mostrar também por que é difícil nos mover, percebe? É claro que a gente pode ter respostas muito, muito gerais. É difícil nos mover porque nós não temos oportunidades, que é verdade. Mas uma elaboração da melancolia nos faz estabelecer um regime linguístico um pouco mais próximo, né? No fim das contas, o que é falta de oportunidade, né? Na maior parte das vezes, para nós, significa simplesmente ter alunos, né? Poder ter um lugar para trabalhar e ensinar, né? Que é uma coisa muito mais próxima, né? Aí ela diz aqui, né, no parágrafo subsequente, as tentativas de explicação, ao mesmo tempo econômica e dinâmica do mecanismo da melancolia, a consciência do enfraquecimento do organismo reforça sua gravidade e obriga o sujeito a buscar indefinidamente suas causas, igualmente mais que o amortecimento psicomotor. Então, esse é o ponto, né, de que na especificidade que os médicos buscam para a melancolia, eles estão menos interessados nessa apatia ideativa e estão mais interessados nos efeitos corporais fisiológicos, né, dessa apatia. Porque, no fim das contas, é isso que os médicos estão investigando. O que eles querem? Eles querem encontrar a cura para essa doença das ideias, né? É isso que a melancolia é tão interessante, porque ela é um adoecimento das ideias. Os médicos querem curar o adoecimento das ideias. Por quê? Porque o adoecimento das ideias adoece o corpo, né? Então, você precisa curar as ideias para curar o corpo. O que nós estamos buscando é que existe um certo ânimo, um certo âmbito do adoecimento que traz uma perspectiva adequada e positiva sobre a esfera pública, né?
O que é comum em outros âmbitos. Em outros âmbitos, para encerrar um pouco para encerrar nossa aula de hoje, em outros âmbitos da vida, uma certa percepção da fraqueza tem componentes bastante positivos, né? Então, por exemplo, o cuidado com os idosos, né? Se os idosos ficam fracos, né? A gente poderia massacrar os idosos. A gente não massacra os idosos. Quer dizer, né? Não massacrávamos. Estamos massacrando cada vez mais, mas, de maneira geral, a gente conscientemente entende que a gente precisa cuidar dos idosos, né? Cuidar dos idosos abre para nós uma perspectiva adequada sobre a nossa realidade, percebe? Não é a verdade, mas é um pouco mais adequado. Então, nós precisamos que as pessoas possam se movimentar, não dá para trabalhar para sempre, existem certos tipos de prudência que nós passamos a ter só depois de algum tempo, percebe? É interessante conhecer o passado, ouvir o passado. Existem formas de afeto que são específicas da relação com pessoas muito mais velhas, né? Percebem? Ou seja, esse reconhecimento, né? De que existe a necessidade de lidar com um certo adoecimento. A velhice não é um adoecimento, mas um certo enfraquecimento, né? Traz consigo, fazendo uma metáfora, fazendo uma analogia com relação à melancolia, tá? Não é a mesma coisa, uma analogia só. Nos dá uma perspectiva adequada sobre a realidade, que nós não teríamos de outra forma, né? Que quando somos jovens demais, que nós queremos é mudar o mundo inteiro, mas se nós pensarmos só velhamente, o que nós queremos? Nós queremos um mundo que não existe mais, né? Mas existe algo na velhice, né, que estabelece uma perspectiva um pouco mais adequada sobre o nosso tempo, né? Porque não é a modificação de tudo, né? Nem a restauração do passado, né? Percebem? E se nós temos consciência, isso que eu chamo de trabalho melancólico, trabalho sobre a melancolia, desse âmbito de impossibilidade, de frustrações, né? Isso afeta o modo pelo qual os discursos se comunicam, né? Porque, de certa maneira, minimiza as pretensões da vontade de poder. Ou seja, tornam certas pretensões da vontade de poder claramente inconsistentes. Quais são as pretensões da vontade de poder? Né? As mais conhecidas são ou restaurar um mundo que não existe mais, né? Ou inventar um mundo que não existe, né? E, evidentemente, que ninguém faz isso sozinho, né? E aí você tem movimentos, isso nos excessos, né? Movimentos reacionários, restauracionistas, ou movimentos vanguardistas, né? Transformadores, né? Deixa eu ver se eu vejo mais uma. Acho que está bom até aqui, né? Só para encerrar, então, tem uma última citação, que ela diz assim: algo angustiante em ser obrigado a pensar assim. Algo angustiante de ser obrigado a pensar melancolicamente, né? Conceber num modo quase que compulsivo a infinidade de relações lógicas que podem, qualquer uma delas, contribuir para a estruturação do real, não é aproximar-se, de certa forma, de uma verdade que se sabe inacessível por se tê-la experimentado como tal, senão mesmo demonstrada com as regras mais estritas da racionalidade lógica, saber disso mais que os outros e, por este saber, encontrar-se confrontado com a inacessibilidade de uma verdade que se afasta à medida que se aproxima e cuja miragem se prende aos limites fugidios do raciocínio lógico, tal é, do ponto de vista da simples análise formal do discurso, a condição existencial do melancólico. Ao menos um de seus numerosos aspectos, aquele que temos como sendo o condutor da elaboração metapsicológica futura. Ela está dizendo, né, de que o melancólico ele percebe tantas relações, o discurso melancólico percebe tantas relações na realidade que ou ele desiste das relações, instala uma realidade,
ou ele atavicamente desiste de procurar as relações. Sabe? Isso enquanto fenômeno. Enquanto perspectiva, a melancolia mostra que, quando nós tentamos instaurar uma verdade em detrimento das outras, isso é inconsistente, porque há infinitas relações. E, ao mesmo tempo, quando nós estamos no atavismo, né, nós conseguimos estabelecer relações, percebem? Nós não precisamos obsessivamente neutralizarmos todas as relações pela sua proliferação, né? Ou seja, é possível, é suficientemente possível estabelecer uma versão adequada da realidade sem que as relações incapacitem a nossa ação. Esse é o ponto. Mas relações de menos nos fazem entusiastas demais, e relações de mais nos fazem atávicos demais, né? Então, a perspectiva melancólica, de certa maneira, demanda relações onde não se vê mais, ou, no caso do nosso mundo, que é mais específico, demanda consistência, aonde a consistência se torna alguma coisa desconfortável, né? Isso é o que mais... diante da busca do oferecimento de relações, né, talvez o que seja mais comum entre nós é que essas relações sejam inconsistentes, né? Nós rapidamente digamos qualquer coisa sobre qualquer coisa, né? Então, eu já li até o final do capítulo 2, aqui para vocês, né? Mas eu ainda não tratei todos os assuntos. Então, quem não terminou de ler até o capítulo 2, termine, né? E acho que pode acrescentar os dois seguintes. Tá bom? Professor, você disponibilizou esse texto? Não disponibilizei, mas eu achei ele muito fácil no Google. Entendi. Então, se você colocar no Google o discurso melancólico, o Arthur acabou de dar. Segue esse link aí. Está nesse link. Esse texto não é difícil de encontrar, não. É facílimo. Por isso que eu não coloquei, tá? Beleza. Mas por enquanto eu dei algumas outras referências, mas essa é a referência principal que eu quero que vocês leiam agora, tá? Tá, eu nem assistindo algumas coisas do videozinho, mas eu não tinha lido nada ainda. Tá. Outra quarta-feira que tem coisa, você mencionou esses dias para quarta-feira, uma leitura. É quarta-feira já, não? Quarta-feira. Tá. Tá bom? Tá certo. Gente, obrigado. Até quarta-feira. Fiquem bem. Obrigada, professor. Pode acabar a gravação, professor. Vou acabar aqui. Obrigado, João. Obrigado, Marcelo.